Sejam bem-vindos a mais uma catequese. Catequeses que são tiradas das audiências do Papa Francisco. Essas audiências são catequeses a respeito da família. E para darmos início a este nosso encontro, vamos rezar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É terminado agora, então, esse ciclo, das audiências do Papa Francisco, nesse ciclo de 3, que foi a festa, o trabalho e a oração. Agora iniciamos também uma nova dimensão na vida, da família. O Papa Francisco ele vai nos falar a respeito da comunicação da fé. Como a família vive esse ato de comunicar a fé, de transmitir a fé. Por isso, prestemos atenção, porque é um ato muito importante da nossa vida cristã, pois nós somos chamados a sermos anunciadores da fé, comunicadores da fé. Então, nesta catequese sobre a família, o Papa Francisco ele quer então abrir esse olhar sobre como a família vive a responsabilidade de comunicar a fé. E para iniciarmos esta nossa reflexão, o Papa vai propor uma passagem difícil, às vezes, de escutar. Essa passagem é tirada lá do livro do Evangelho de Mateus, capítulo 10, 37 e 38. Mateus, capítulo 10, 37 e 38. Então ele vai começar a falar a respeito dessas expressões que estão no Evangelho e que muitas vezes parecem contrapor os laços da família com o seguimento de Jesus. Por exemplo, estas palavras fortes que todos conhecemos e ouvimos. Então, vou ler o trecho ao qual foi aqui citado. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Palavras difíceis, porque realmente parece que colocou as coisas entre ele e a família, como se devêssemos amar mais a ele do que a nossa família. E o Papa, então, ele vai seguir dizendo que com isso Jesus não quer cancelar o 4º mandamento. Se lembra qual é o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. E o 4º mandamento é o primeiro grande mandamento para as pessoas. Porque nós temos aqueles 3 primeiros, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, e o terceiro, guardar domingos e dias de festas. Então, esses 3 primeiros mandamentos são orientados para Deus. E o 4º mandamento, honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento relativo às pessoas.
E por isso nem podemos pensar que o Senhor, depois de ter realizado seu milagre pelos esposos de Caná, depois de ter consagrado o vínculo conjugal entre o homem e a mulher, depois de ter restituído filhos e filhas à vida familiar, nos peça para ser insensíveis a estes vínculos. Esta não é a explicação. Ao contrário, quando Jesus afirma a primazia da fé em Deus, não encontra um termo de comparação mais significativo dos afetos familiares. E, aliás, estes mesmos laços familiares, dentro da experiência da fé e do amor de Deus, são transformados, são repletos de um sentido maior e tornam-se capazes de ir além de si mesmos, para criar uma paternidade e uma maternidade mais amplas, e para acolher como irmãos e irmãs também aqueles que estão nas margens de cada vínculo. Um dia, há quem lhe disse que fora a sua mãe e os seus irmãos que andavam à sua procura. E Jesus respondeu, indicando os seus discípulos: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está lá em Marcos, capítulo 3, versículos de 34 a 35. A sabedoria dos afetos, que não se compram e não se vendem, é o melhor talento do gênio familiar. Precisamente em família, aprendemos a crescer naquela atmosfera de sabedoria dos afetos. A sua gramática aprende-se ali. Caso contrário, é muito difícil aprendê-la. E é exatamente esta a linguagem através da qual Deus se faz compreender por todos. O convite a pôr os vínculos familiares no âmbito da obediência, da fé e da aliança com o Senhor não os mortifica. Pelo contrário, protege-os, liberta-os do egoísmo, preserva-os da degradação, põe-nos em salvo para a vida que não morre. A circulação de um estilo familiar nas relações humanas é uma bênção para os povos. Traz de novo a esperança sobre a terra. Quando os afetos familiares se deixam converter ao testemunho do Evangelho, tornam-se capazes de coisas impensáveis, que fazem tocar com a mão as obras de Deus, aquelas obras que Deus realiza na história, como as que Jesus realizou em prol dos homens, das mulheres, das crianças que encontrou. Um só sorriso roubado, milagrosamente ao desespero de uma criança abandonada que recomeça a viver, explica-nos o agir de Deus no mundo mais de 1000 tratados de teologia. Um só homem e uma só mulher capazes de arriscar, de se sacrificar por um filho de outros, e não só pelo próprio. Explica-nos coisas do amor que muitos cientistas já não compreendem. E onde há esses afetos familiares, nascem esses gestos de coração que são mais eloquentes do que as palavras. O gesto do amor, isto faz-nos refletir. A família, que responde ao chamado de Jesus, então desenvolve e orienta a aliança do homem e da mulher com Deus. Pensai no desenvolvimento desse testemunho hoje. Imaginemos que o timão da história, timão naquele do barco, aquele que guia, a direção da história, da sociedade, da economia, da política, seja entregue finalmente à aliança do homem e da mulher, para que o governem com o olhar dirigido para a geração vindoura. Os temas da terra e da casa, da economia e do trabalho tocariam uma música muito diferente.
se voltarmos a dar protagonismo a partir da igreja, a família que ouve a palavra de Deus e a põe em prática nos tornará como o vinho bom das bodas de Caná, pois nos dará um sabor novo, com a fermentação que vem de Deus. E com efeito, a aliança da família com Deus está hoje chamada a contrastar a desertificação comunitária. As pessoas não estão vindo mais participar da comunidade. A desertificação comunitária da cidade moderna. Mas as nossas cidades estão desertificadas por falta de amor, por falta de sorriso. Muitos divertimentos, numerosas coisas com as quais perdemos o tempo, E falta o amor. O sorriso de uma família é capaz de vencer esta desertificação das nossas cidades. E esta é a vitória do amor da família. Nenhuma engenharia econômica e política é capaz de substituir esta relação das famílias. O projeto de Babel edifica arranha-céus sem vida. Você lembra lá da história de Babel, em que se construiu uma torre para chegar ao céu? Pois aqui que o Papa está comparando a situação do mundo moderno com a época da Torre de Babel. Então, repetindo, que o projeto de Babel edifica arranha-céus sem vida. O Espírito de Deus, ao contrário, faz florescer os desertos. Por isso devemos sair das torres e das câmaras blindadas das elites para frequentar de novo as casas e os espaços abertos das multidões, abertos ao amor da família. A comunhão dos carismas, os doados ao sacramento do matrimônio e os concedidos à consagração pelo reino de Deus, está destinada a transformar a igreja num lugar totalmente familiar para o encontro com Deus. E vamos em frente por essa estrada. Não percamos a esperança. Onde há uma família com amor, aquela família é capaz de aquecer o coração de toda uma cidade com seu testemunho de amor. Por isso, lembremos sempre, a família é a igreja doméstica. A família é o local onde os pais devem buscar, catequizar os seus filhos, fazer eles ficarem próximos de Deus, pois os pais são o primeiro exemplo que eles podem ter de Deus em suas vidas, porque são aqueles que amam, cuidam, protegem, orientam. Por isso, lembre-se, vocês pais são a primeira imagem de Deus para os seus filhos e é seu dever comunicar a fé aos seus filhos, para que eles possam saber em quem devem crer quando crescer. Se vão continuar na igreja ou não, isso vai ser uma decisão deles lá na frente. Mas eles precisam ter o primeiro ensinamento, o primeiro apoio, o primeiro testemunho de vida dentro da igreja, vindo de vocês pais. Que, como o Papa falou no início, tem que ter a responsabilidade de comunicar a fé a seus filhos. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo até agora e peçamos a Deus para que possa fecundar todas essas palavras dentro dos vossos corações e assim possam fazer com que essas palavras sejam um verdadeiro caminho, de uma vida
voltada para Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.